Olá, pessoal. Bom, então, como combinado em aulas anteriores, eu vou falar aqui com vocês sobre a produção de um texto expositivo explicativo. E vou passar para vocês qual é a proposta de produção textual, ok? Então, um texto expositivo, explicativo, nós já vimos anteriormente, mas eu vou recapitular aqui algumas características, né? Então, trata-se de um texto que tem por finalidade transmitir uma informação, transmitir o conhecimento, para enriquecer o leitor, trazendo aí um esclarecimento sobre o assunto escolhido. Ele tem que vir mostrar à tona, né, trazer à tona o conhecimento sobre aquele assunto. Então, é necessário, antes da produção, realizar uma pesquisa detalhada, leituras, filmes, perguntar para pessoas que entendem sobre o assunto, sobre o tema, para assim poder ter o maior número de informações possível a respeito do tema escolhido. É um texto informativo, portanto, a linguagem é impessoal, ou seja, o autor não deve se incluir nele, ok? Evitando juízos de valor, como bom, mal, interessante, a não ser que seja absolutamente necessário. A linguagem também deve ser adequada ao público, então utilizar a norma culta da língua de forma clara, objetiva, e que se adeque aí ao público leitor, ok? Então, quem produz um texto expositivo explicativo quer ser compreendido e pretende, portanto, elevar o nível de conhecimento do seu leitor. A estrutura do texto expositivo explicativo é composto por introdução, desenvolvimento e conclusão, então, minimamente 3 parágrafos, o que não impede que haja mais parágrafos, principalmente na parte propriamente expositiva explicativa. Então, no primeiro parágrafo, a gente tem a apresentação da questão e a delimitação do tema. Na segunda parte, que é a exposição explicativa propriamente dita, são apresentados os dados mais relevantes, as informações mais importantes relacionadas ao tema, a história do personagem, caso seja um personagem. E, por último, uma conclusão, no último parágrafo, né, que pode ser uma breve recapitulação, um resumo do que foi explicado, ou até mesmo a resposta a um questionamento lançado lá no início. Então, basicamente, essas são as características estruturais de um texto expositivo explicativo. Então, vamos à nossa proposta de texto. Então, a proposta é que você utilize conhecimentos sobre o sentido literal, figurado, o sentido alegórico e explore isso no seu texto expositivo explicativo. E você tem aí a opção de escolher um dos 3 personagens a seguir. Então, a primeira opção é o Frankenstein de Mary Shelley, né? Um personagem criado aí por Mary Shelley. Mas como é que o Frankenstein ele pode apresentar uma alegoria? Bom, o subtítulo do tema da obra, né, do Frankenstein, é o Prometeu moderno. Então, a partir daí, a gente já tem uma pista sobre qual é o sentido alegórico contido dentro dessa obra, através desse personagem. Então, só recapitulando aqui, Prometeu é um ser mitológico que roubou dos deuses do Olímpio o fogo para entregar aos homens. Então, com isso, por isso ele foi castigado, né? O castigo dele foi passar a eternidade acorrentado a uma pedra, tendo seu fígado sendo devorado por uma ave. Ora, mas por que ele recebeu uma punição tão cruel, digamos assim, né? Porque ele desrespeitou uma ordem divina. Então, ao dar o fogo aos homens, ele desafiou o poder dos deuses. Com isso,
Zeus, em sua fúria, acabou castigando-o. E aí, como é que essa história do Prometeu tem uma ligação com o Frankenstein? Na obra do Frankenstein, na obra de Mary Shelley, o Victor Frankenstein ele não se conforma com a morte do ser humano, né? Então ele tenta aí, ele não aceita essa morte, então ele tenta recriar, né, dar a vida novamente ao ser humano, criando então o Frankenstein propriamente dito, que é o personagem em questão. E ao fazer isso, ele tenta da mesma forma igualar-se a Deus. Então ele desafia também o poder de Deus a partir do momento em que ele não aceita a morte e tenta reviver o ser humano. Então, ele teria como um ser humano ter que aceitar essa qualidade, né, de ser mortal. E no caso, dentro dessa obra, há então um desafio aí, né, porque a gente deduz que apenas Deus tem o poder de dar ou tirar a vida do ser humano. Ok? Um outro personagem que é também uma opção, o Tarzan. Tá? Então, Tarzan, ele traz aqui, a obra do Tarzan, ele traz algumas questões implícitas. Essa forma alegórica aí da obra, né, que foi transcrita em vários idiomas, foi publicada e editada desde muito tempo, virou virou animação do Walt Disney, né, e uma produção cinematográfica aí. Então ele traz questões implícitas com relação à influência darwinista. Então, Darwin fala sobre a evolução, né, humana, sobre a evolução das espécies, e no caso do ser humano, ele diz que nós evoluímos dos macacos. Então, nós, seres humanos, somos aí superiores em termos de espécie aos macacos. E dentro dessa questão darwinista, na obra, ela se apresenta como uma questão social, né? Então, a alegoria ela surge a partir de uma visão sobre os povos primitivos em relação aos povos dominantes, de que há aí uma superioridade de certos grupos sociais. Tá? Então, essa questão é um pouco mais implícita, não é tão clara, mas também traz essa questão alegórica. E, por fim, um pouco mais atual aí dentro do contexto cinematográfico, né? A gente tem o Capitão América. Atual, porque atualmente, né, há uns anos aí foi refeita, né, essa obra no cinema, mas o momento em que ele surgiu foi lá na guerra, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui a questão alegórica fica mais clara, né? Primeiro, pelo próprio nome, Capitão América. Pelas cores que ele utiliza, o próprio uniforme, simbolizando aí a própria América. Então, o Capitão América, ele aparece como uma alegoria do povo americano. Então, ele traz aqui a ideia de patriotismo, né? E ele surge no momento da Segunda Guerra, em um momento que essas características de honra, patriotismo, precisavam ser reforçados. Tanto que o inimigo do Capitão América nada mais é do que os nazistas, né? Que era aí na época da Segunda Guerra o principal inimigo do Capitão América, tá? Então aí fica essa dica desses três personagens e a partir daí produzir o seu texto expositivo e explicativo, ok? Um beijo para todos e até a próxima!